Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus por esta noite maravilhosa. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Ainda dando sequência a essa série de mensagens, vivendo na visão do Todo-Poderoso. E tem como subtema, entendendo a importância da palavra profética. Amém? O Senhor Jesus irá revelar a nós a sua visão. Amém? Nós aprendemos no culto passado, irmãos, que a profecia, ela é algo que vem para nos edificar, para edificar a igreja. A profecia é algo que vem para edificar aqueles que creem. Assim como o nosso pastor testemunhou aqui, que no início, quando o Senhor Jesus chamou ele para viver sua palavra, ainda na lei ali, quando ele chegou na igreja, começou a ver os irmãos ali falando em língua, ele ficou maravilhado. Era algo novo, era algo ali que impactou ele. Então, o dom de línguas, isso é para os descrentes, aqueles que não creem. É para impactar, para mostrar a glória de Deus. Mas a profecia é algo para trazer crescimento aos filhos de Deus, amém? Nós temos aprendido que culto após culto, nós recebemos de Deus a profecia. E temos que entender que cabe a cada um de nós nos esforçarmos para compreender muito bem a palavra de Deus. Porque se entrarmos aqui na casa de Deus e ouvirmos a mensagem e nada entendermos, irmãos, tudo é em vão. Isso vai ser mais um tempo passado aqui em vão. Então é importante nós estarmos atentos quando Deus nos falar, quando Deus estiver falando conosco, é necessário que viemos estar ouvindo bem, buscando entender bem, se desprender das coisas do mundo aí fora, para que possamos ser edificados por Deus, amém? Porque Jesus nos chamou para crescer em sua maravilhosa graça. Nós entendemos que somente a palavra de Deus, ela tem todo o poder para transformar toda e qualquer situação na nossa vida. Amém? Vamos para a palavra base desta pregação, que deu início a toda essa série de mensagens, amém? Números 24 e 16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vamos clamar ao Senhor para que Ele revele a sua vontade e o seu querer, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, somente, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, toda a adoração a Ti, Pai. Aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Aqui estamos, Senhor, para aprender, Senhor, com o Senhor. Estamos aqui, Senhor, para Te conhecer, dia após dia, culto após culto, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo, Pai, que nós precisamos da Tua palavra, que nós precisamos, Pai, do Teu ensino, que nós precisamos da Tua verdade. O Senhor tem nos ensinado, Senhor, sobre a Sua visão, Pai. E nós aqui queremos, Senhor Jesus, crescer, Pai, em Tua graça, crescer em Teu conhecimento, entender bem, Senhor, a Tua visão, Pai, a importância que tem, Senhor, a profecia, a Tua visão para as nossas vidas, Senhor. E nós não queremos, Senhor, ser negligentes à Tua direção. Nós não queremos, Senhor, sermos, Senhor, olharmos para a Tua palavra, Senhor, fazermos pouco caso dela. Queremos, Senhor, de fato receber, Senhor, com entusiasmo, com alegria, com prazer, Senhor. Queremos, Senhor, estarmos a cada dia nos firmando ainda mais em Teu caminho, em Tua graça que é perfeita. O Teu caminho, Senhor, que é reto e que é o único caminho, Senhor, que conduz à vida. O único caminho que conduz, Senhor, à liberdade, à paz. Senhor, Tu és, Senhor, a nossa força. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Senhor. Eu oro a Ti nesta noite para que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, chegue aos Teus filhos, Senhor, com clareza,
com perfeição e excelência, Senhor. Porque este altar, Senhor, ele zela, Senhor, por isso, pela perfeição, pela excelência, porque nós entendemos, Pai, que Tu és um Deus perfeito, que Tu és um Deus que faz tudo de maneira perfeita, maravilhosa, gloriosa. Senhor, oro, Senhor, para que eu diminua, Senhor, em Teu altar, e o Senhor cresça, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, seja transformada, seja, Senhor, mais uma vez, Senhor, edificada pela Tua verdade, pelo Teu ensino. Estamos todos aqui, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor revele a Tua vontade, Pai. E que nada, Senhor, eu leve, Senhor, para casa, mas para que tudo, Senhor, venha a ser ensinado, Senhor. Tudo venha a ser, Senhor, falado assim como Tu queres, Pai, assim como Tu desejas, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja pregada com ousadia, com autoridade, porque não estou aqui, Senhor, para representar a mim mesmo. Estou aqui para representar a Ti, Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus que governa todas as coisas, pelo Teu poder e pela Tua vontade. Senhor, tudo é Teu, Pai. Nós entendemos, Pai, que o culto, ele não é para nós, o culto, ele é para Ti, Pai. Estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Cumpra em nós, Senhor, o Teu querer, Senhor, a Tua vontade, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Igreja amada do Senhor, filhos legítimos, criados por Ele para reinar em vida, chamados por Ele para viver a Sua maravilhosa graça, a graça genuína, a graça ao qual nos dá galardão, a graça ao qual nos traz edificação verdadeira. Amém? Para que fique mais claro aos irmãos, esta palavra de Números 24:16, ela é referente, ela está ligada ao profeta Balaão, um homem escolhido por Deus naquela época. Balaão era um homem respeitado, porque aqui ele dissesse que algo fosse ali, quando ele falava ali que algo era bendito, quando ele falava que algo era maldito, era maldito. Então ali, o rei daquela época, o rei Balaque, o rei ali, olhando para o povo de Deus, vendo que o povo de Deus era numeroso, ele temeu ali ao povo de Deus, o povo de Israel naqueles tempos, e ele quis ali contratar a Balaão como profeta ali, para que viesse amaldiçoar o povo de Deus, para que ele pudesse ir contra o povo de Deus, que era numeroso, que por onde passava ali, eles sempre venciam, porque o Senhor Jesus guiava aquele povo. Aquele povo estava agradando a Deus, e por isso Deus honrava o seu povo. Amém? Então, ali, ele quis contratar, ele quis subornar ali a Balaão. E é claro que o Senhor não deixou. Assim como os irmãos conhecem a história ali, que Deus chegou ao ponto ali até mesmo de usar uma jumenta ali, para impedir a Balaão de ir e lançar maldição sobre o povo de Deus. Porque era o povo que Deus escolhera, o povo que estava agradando a Deus. E aquele rei ali na sua loucura ali, no seu medo, no seu desespero, ele queria destruir o povo de Deus. E o Espírito do Senhor se apoderou de Balaão, e ele começou a lhe profetizar, a lançar-lhe sentença sobre aquele rei, porque era alguém que estava lutando ali contra o povo de Deus. E o Senhor Jesus veio ali em favor do seu povo e mostrou ali aquele rei que no povo de Deus ninguém toca. Quando alguém está ali agradando, honrando a Deus,
nada impede as bênçãos na vida do povo de Deus. Amém? Então o Senhor Jesus ali levantou Balaão para executar a sentença, profetizar contra aquele povo ali, que eles iam ser destruídos. E também Balaão ali, ele deu uns escorregões ali também, porque ele quis ir até mesmo ali, para ir ali e amaldiçoar o povo de Deus. E depois que o Senhor fez ele entender de fato que aquele povo era o povo de Deus, que aquele povo estava agradando, que estava honrando a Deus, o Senhor Jesus usou a Balaão, para o profeta Balaão, para abençoar o seu povo e mostrar que Deus era com aquele povo. Amém? Nós estamos aqui recebendo os ditos de Deus e devemos saber de que maneira estamos aqui nos prostrando diante do nosso Deus. Tudo o que temos recebido de Deus tem um grande propósito, e a vontade de Deus é que este propósito se manifeste com perfeição, com excelência. Vamos um pouco mais fundo, irmãos. Temos recebido o conhecimento para que nós não venhamos cair em alguma rede feita pela astúcia de homens, e que com as suas vãs filosofias enganam a muitos filhos de Deus. E dá para se entender por isso que esse altar, ele se preocupa tanto em ensinar muito bem as ovelhas de Cristo como viver de um modo digno, agradável a Deus. Devemos entender, irmãos, que a palavra de Deus, ela é algo maravilhoso, ela é algo perfeito. Ela nos ensina que nós jamais devemos andar com más companhias, porque assim como a palavra do Senhor diz, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Temos que entender que com quem eu ando, isso me ajudará a ficar mais firme vendo a visão de Deus, ou isso me desviará de vez da visão de Deus. Amém? Devemos entender que o fato de o altar ensinar isso, de que o andar com más companhias corrompe os bons costumes, isso não é uma doutrina da Igreja que Cristo vive. Isso é um ensinamento de Deus para as nossas vidas. Nós estamos aqui sim, nos prostrando diante de Deus, sim, mas com reverência, com temor, com respeito, porque nós entendemos e sabemos diante de quem nós estamos nos prostrando. Amém? Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então a própria palavra, irmão, já é bem clara mediante a isto, sobre profecia. Se não há profecia, se há derrota, se há um viver fora da vontade de Deus, porque somos o que somos, porque temos recebido de Deus o conhecimento para que possamos viver biblicamente. Nós temos que entender que não basta somente, irmãos, nós aprendermos, estamos aqui cheios de conhecimento de Deus, temos que deixar de sermos somente ouvintes e sermos também praticantes da palavra de Deus. Todos nós que aqui conhecemos a história de Sansão, um homem criado por Deus, e criado por Deus para um propósito perfeito, maravilhoso, um homem ao qual o Espírito do Senhor se apoderava daquele homem, e ele fazia coisas extraordinárias. Era algo que até o dia de hoje nós vemos que Sansão fazia, ficamos maravilhados, porque o Espírito do Senhor estava ali sobre ele. Ele era um homem levantado por Deus com um propósito, com uma missão ali na terra. Ele conhecia o chamado, ele sabia as regras de Deus, ele tinha uma visão de Deus, ele sabia o que Deus queria para a vida dele. E mesmo conhecendo ali
a visão, mesmo conhecendo ali aquilo que Deus tinha para ele constantemente, ele desagradava a Deus. Ele deixava a sua carne ali falar mais alto. E diante disso nós entendemos que não basta somente ter a visão de Deus. Se eu entender a visão de Deus, se eu tiver na minha vida a visão de Deus, e se eu não praticar, se eu não trouxer aquilo sobre a minha vida, se eu não deixar a palavra de fato ser verdade no meu viver, de nada adianta, irmãos. Seremos mais um povo que tem um conhecimento, que tem uma visão de Deus, e que é um povo que não vai viver as delícias de Deus. Então é necessário nós entendermos que a nossa parte diante de Deus, nós temos que nos esforçar e fazer. Nós temos que obedecer a Deus, obedecer a sua visão, amém? Temos que o propósito de Deus para a vida de Sansão era uma vida maravilhosa, uma vida gloriosa. Ele foi escolhido por Deus ali para libertar o povo de Deus da escravidão, para libertar o povo de Deus de uma vida de medo, de uma vida de derrota ali. E nós vemos pela palavra do Senhor que o final de Sansão, por desprezar a visão de Deus, por não dar ouvido à vontade de Deus, ali, ele terminou os seus dias ali envergonhado. Ele terminou os seus dias ali cego, humilhado, sujo, ali diante daqueles que Deus tinha o propósito de que ele triunfasse sobre aquele povo e não fosse envergonhado. Sabe, pela soberania de Deus se cumpriu a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que na morte de Sansão ele matou muito mais filisteus do que durante sua vida. Então o propósito de Deus ele se cumpriu, mas se cumpriu não de uma maneira excelente na vida de Sansão. Se cumpriu sim, porque Deus é soberano. Porque Deus, quando Ele promete algo, Ele zela para que aquilo se cumpra. Amém? E nós não somos diferentes de Sansão. Se nós não dermos de fato o crédito, ouvir bem a palavra de Deus e aplicarmos ela na nossa vida, nós não teremos nenhuma honra em nosso viver. Deus quer que sua palavra se cumpra em nós. E nossos dias sejam dias gloriosos, perfeitos, abundantes. Deus tem para nós sempre o melhor. Deus não tem algo mais ou menos para os seus filhos. Ele não se entregou naquela cruz em vão. Ele morreu por nós para que viéssemos viver uma vida abundante, uma vida maravilhosa, mostrar para todos a sua glória, mostrar para todos o seu poder, mostrar a bondade dele. Amém? Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hebreus 4:7, parte B. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então hoje nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor. E Deus nos ensina que é para nós não endurecer o nosso coração. É para não dar ocasião à carne. É para nós recebermos com alegria, com prazer, com amor a sua palavra. Porque é por meio da palavra de Deus que nós chegamos ao crescimento. É somente pela palavra de Deus que nós chegamos à vontade perfeita de Deus. Não tem nenhum modo nós chegarmos a uma exaltação, a uma conquista, a uma honra, a uma vida digna, se não for de fato ouvindo, obedecendo a palavra de Deus. Amém? Romanos 8:7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, aquele que está na carne, ele não agrada a Deus, ele não honra a Deus. E há muitos meios de se ver que um cristão,
ele deu ocasião à sua carne. Quando ele ouve a palavra que vem do altar, e ali começa a olhar e pensar: não é bem assim não, hein? Não é desse jeito não. Esse pregador aí, não sei não, hein? Então isso é uma maneira de dar ocasião à carne. É uma maneira também de endurecer o coração, porque nós entendemos que a palavra que vem do altar, ela vem de Deus, ela é para a nossa vida, ela é para o nosso crescimento, ela é para que se cumpra a vontade de Deus. Se nós olharmos a palavra que vem do altar e fizermos pouco caso, irmãos, nós estamos zombando de Deus. Porque assim como eu disse na oração, eu não estou aqui representando a mim mesmo. Eu não estou aqui mostrando o nome do presbítero Johnny. Eu estou aqui para honrar a Deus. Eu estou aqui para mostrar a Deus. O meu compromisso é com Deus, não é com o homem. Eu não estou aqui para agradar a ninguém. Amém? Então, que venhamos viver no Espírito, que venhamos mortificar a nossa carne dia após dia. Amém? No telão, tópico número 1. Visão significa um meio de revelação. Então, significa que toda essa visão que Deus está trazendo a nós é um meio dele nos falar alguma coisa conosco. A palavra visão, no original hebraico, ela aparece 34 vezes. E o seu significado é esse: um meio, uma forma de revelação, um tipo de revelação dada por Deus aos seus filhos. Então, o propósito de Deus com essa visão é nos mostrar algo, é manifestar algo em nossa vida. Ele quer nos fazer conhecer por completo a sua vontade. E que honra, que privilégio nós temos de estar aqui recebendo a visão que vem de Deus. Saber que não é homem que está nos guiando, não é homem que está nos mostrando algo, mas o próprio Deus está mostrando a sua visão. Que honra, que alegria de poder saber isso. Isso é algo maravilhoso. Saber que Deus, Ele, mesmo sendo nós pessoas limitadas, que erramos, que falhamos em nossa carne, Ele quer mostrar a nós a sua vontade, o seu querer. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que dinheiro nenhum paga, irmãos. Deus está nos ensinando sobre a sua visão, porque Ele quer que o seu povo ande em sua vontade e jamais se desvie. Tópico número 1. A profecia nos livra de heresias. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então tem um propósito. A palavra de Deus tem vindo a nós com um propósito útil. É para trazer crescimento. É para moldar o nosso caráter. É para nos colocar na posição de fato de filhos. Porque nós fomos chamados por Deus para viver em um caminho santo, para andar na santidade. Então o propósito da palavra de Deus que vem a este altar a cada culto, a cada noite, é trazer sobre nós o crescimento. Amém? Deus quer não uma igreja fraca, não uma igreja mais ou menos, não uma igreja que ande cambaleando, mas uma igreja forte, uma igreja bem-sucedida, famílias fortes, um povo que de fato conheça bem o seu Deus, conheça bem o seu chamado e aplique isso, obedeça a isso, obedeça à vontade de Deus. Amém? Uma igreja que se desvie de todo o mau caminho, de todo caminho que é contrário à vontade de Deus, e se ali enquadre na vontade de Deus. Amém? Porque se fosse para nós estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus e sermos os mesmos, Deus não teria perdido tempo
de nos tirar de onde Ele nos tirou. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Ele nos tirou de uma vida de mentiras, de uma vida vazia, de uma vida sem prazer, sem alegria, e nos trouxe para que conheçamos por completo a sua vontade. Amém? Número 2, a falta de visão profética fez até sacerdotes se corromperem. 1 Samuel 2, 26 ao 30. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli, ele disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para que eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Aqui nós vemos que Deus, Ele levantou aqui o sacerdote Eli como alguém ali que era a boca de Deus naqueles tempos. Alguém que Deus confiou a ele o chamado ali de cuidar do templo, da casa do Senhor. E ele ali começou a falhar. Ele começou ali a fazer vista grossa para os erros dos seus filhos. Ele se perdeu ali na visão de Deus. Ele sabia muito bem, quando Deus escolheu ele para aquele chamado, ele sabia bem o propósito do qual Deus tinha chamado ele. Ele começou ali a fazer vista grossa. Ali os filhos ali começaram ali a pegar ali da melhor parte das ofertas ali que era para ser dado ao Senhor. Eles começaram ali a pegar para eles ali, e assim, vou citar aqui um exemplo. Eles pegavam ali das melhores carnes ali e diziam: hoje eu vou fazer aquela churrascada. Vou fazer aquela churrascada com a carne. E pegavam ali, e ali só olhando ali, não fazia nada. Eu penso que ele olhava ali e falava: são meus filhinhos, deixa eles. E o Senhor Jesus ali se irou contra Eli, porque Deus, Ele não faz vista grossa para o pecado. Deus, Ele ama sim o pecador, mas Ele odeia, Ele abomina ao pecado. Então Deus, Ele vem e diz a Eli ali que Ele não estava agradando da atitude de Eli, que Ele iria ali executar sobre Eli uma sentença. E vemos como Deus é maravilhoso. Se Deus levanta alguém e este alguém não quer nada com Deus, Deus levanta outra pessoa que queira. A obra de Deus, ela não para, irmãos, porque é Deus que governa todas as coisas, é Deus que faz todas as coisas. E Ele levantou ali Samuel, um menino que de fato iria ouvir a Ele, queria obedecer a Ele. Amém? Número 3.
Durante um período da história do povo de Israel, a visão profética ficou rara. 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E por que não eram frequentes, irmãos? Porque Eli estava pecando contra Deus. Deus deixou ali de falar com o povo, deixou de usar Eli. Porque Deus, muitos dizem que Deus usa quem Ele quer usar. De fato, Deus é soberano. Mas Deus não usa nenhum vaso sujo. Deus não usa ninguém que não tenha um compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, se nós temos um compromisso com Deus, Deus irá manifestar em nós a sua vontade. Mas se nós não temos compromisso nenhum com Deus, Deus não irá fazer nada em nosso favor. Nós temos que entender que nós estamos aqui assim como pessoas privilegiadas, filhos privilegiados, honrados por Deus. Mas se não obedecermos a Deus, haverá sobre nós destruição. Porque se é a palavra de Deus que nos leva a um caminho perfeito, se é a palavra de Deus que nos leva à vontade de Deus, se nós não obedecermos à vontade de Deus, nós seremos somente mais um povo qualquer, povo que pode até ter o conhecimento, mas se não obedece, irmãos, seremos conhecidos por Deus como ímpios, pessoas sem compromisso com Deus. E Deus não quer isso da sua igreja. Deus quer que o seu povo ouça a sua voz e obedeça a Ele. Número 4, a falta de visão profética gera cegueira espiritual. 1 Samuel 3, 2-8. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Eu creio que o profeta Eli já estava ficando até meio que nervoso com Samuel ali. Mas esse moleque não dá sossego. Eu não estou chamando ele, ele fica vindo perto de mim, ele fica me incomodando, deixa eu dormir. Mas vamos entender que, por causa de estar fora da vontade, fora da visão de Deus, Eli já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Precisou Deus chamar 3 vezes ali para ele entender que era Deus a falar, que era Deus a chamar. Alguém que foi chamado como autoridade máxima, alguém que foi chamado, que Deus confiou ali, o chamado ali de cuidar da casa de Deus. Precisou Deus chamar 3 vezes ali, para ele se tocar que era Deus querendo falar algo com Samuel. Os irmãos podem entender o quão cego, o quão perdido ele estava, porque ele já não estava mais seguindo a visão de Deus, ele não estava mais andando na santidade, o qual o Senhor Jesus o chamara. Então, precisamos entender que se nós não entendermos que o nosso viver em graça deve ser somente e exclusivamente para Deus, nada
e nossa vida irá funcionar. Terminaremos este ano com mais uma palavra profética que ouvimos como algo natural, e não veremos a plenitude das bênçãos de Deus se manifestar em nosso viver. Precisamos entender que não somos donos de nosso próprio viver. Fomos comprados por alto preço de sangue. Fomos alistados para lutar no exército de Cristo. Nós somos o seu corpo e Ele, o cabeça, que irá nos conduzir sempre em triunfo, perfeita vitória e harmonia. Isso se nós obedecermos e honrarmos a sua visão. Amém? Número 5. A revelação ou visão profética não deve ser negligenciada. 1 Samuel 3, 8 ao 10. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o jovem chamava. Pois Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós erramos por não conhecer a vontade de Deus. Erramos por não buscar, muitas vezes, a vontade de Deus da maneira que é para ser buscada. Assim como Eli, ele errou ali sim, por não dar mais ouvido a Deus, por não dar mais atenção a Deus, por talvez até mesmo achar que, por ser chamado por Deus como sacerdote, por ser ali, ter uma posição de honra ali, por ter feito ali, obedecido durante tantos anos a Deus, ele poderia ter pensado ali que ele poderia escorregar ali, poderia pisar no tomate ali, Deus não iria levar em conta os erros ali. Mas nós sabemos, enquanto nós temos compromisso com Deus, Deus terá compromisso conosco. O momento que nós pararmos de ter compromisso com Deus, Deus encerra o compromisso conosco. As bênçãos de Deus, elas são cortadas em nossa vida. Amém? Número 6, a revelação profética sempre se cumpre. 1 Samuel 3, 19 a 21. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Siló era um lugar onde Deus se manifestava, onde Deus falava, onde estava ali a arca do Senhor. Então Deus falava ali. E também no dia de hoje, nós entendemos que Deus, Ele fala aqui na igreja. Ele fala em Sião. Amém? Nós entendemos como Deus é maravilhoso, como Deus ele agia nos tempos antigos, Ele também age da mesma forma nos dias de hoje. Porque Ele nos mostra que não tem esse negócio de servir a Deus em casa. Deus tem um lugar certo, tem um lugar determinado para que possamos servir a Ele. E se Ele nos chamou para servir a Ele em sua casa, é aqui, irmãos, não é em casa. Os que ainda agem ou pensam da maneira que estão certos, irmãos, com todo respeito, está na hora de crescer, está na hora de parar de ser criança, infantil e crescer. Porque se Deus, Ele ensina que é assim, ponto final. Não tem que se discutir. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está acima de tudo e acima de todos. E a sua vontade
é para ser cumprida. Amém? Quando Deus ele dá uma ordem, é para ser honrado, é para ser obedecido. Ele não está falando assim, por favor, filhos, talvez se vocês quiserem me obedeçam. Quando Deus ele dá uma direção, é para obedecer, irmãos. Amém? Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então a palavra de Deus se cumpriu. Tudo que Deus quis ali sobre a vida de Samuel se cumpriu, porque era alguém ali que estava seguindo a visão de Deus. Depois que Deus se revelou a ele, deu uma direção a Samuel, ele não se desviou mais. Ele começou ali a seguir a visão de Deus, a honrar a Deus. Deus começou a honrar também a Samuel. Tópico número 2. A palavra profética traz benefícios para a vida do cristão e para o corpo de Cristo. Número 1 do tópico número 2. A palavra profética a palavra profética evita que tomemos decisões erradas. Provérbios 29:18, parte A. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, não se havendo conhecimento da palavra de Deus, o povo se perde. Não havendo uma direção, uma visão de Deus, o povo se perde. Nós estamos aqui dependendo da direção de Deus. Estamos aqui dependendo daquilo que Deus está nos ensinando. Nós não estamos aqui andando pela nossa própria perna. Nós estamos aqui andando pela direção de Deus. Amém? Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminhos para nós que parecerão maravilhosos, ainda mais quando estamos animados, empolgados. Deus, Ele nos deu uma direção, Deus, Ele nos deu uma visão neste ano, uma palavra maravilhosa, e nós temos que compreender bem esta palavra. É importante que prestamos muita atenção na palavra profética deste ano, e não venhamos distorcê-la. Devemos ouvir bem a voz de Deus, assim como Samuel, para que os nossos passos, decisões, sejam todos eles confirmados, aprovados pelo Senhor, para que não venhamos nós nos frustrar, nos machucar, ou por tomar algum caminho que não é o caminho de Deus, venhamos quebrar a cara. Número 2, a palavra profética nos traz conhecimento. 1 Coríntios 2, 9 ao 15. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mesmo não é julgado por ninguém. Glória a Deus. Então Deus, com a sua visão, Ele nos mostra algo novo. Ele nos mostra algo que nós não conhecemos ainda. E assim como Ele falou que Ele iria nos revelar, Ele está nos revelando algo novo. Algo que há tempos não havia ainda chegado ao nosso coração. Algo que
quando chegou a nós essa visão, essa revelação, eu creio que todos nós ficamos ali impactados, maravilhados em ver que Deus promete para nós, se nós andarmos nesse caminho, se nós honrarmos a Ele, um ano maravilhoso, um ano glorioso. Isso irá acontecer, Deus é fiel para cumprir. Cabe a nós somente obedecermos a Ele. A palavra profética sempre fará algo novo para nossas vidas. Número 3, a palavra profética deve ser obedecida por todos que Deus a faz ouvir. Provérbios 29, 18, novamente. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aleluias, glória a Deus. Então o que anda no caminho do Senhor, o que obedece a Deus, esse não vai se corromper. Esse vai ter de fato felicidade, esse vai ter honra em todo o seu viver. O que não obedece não terá honra. Nós estamos aqui aprendendo de Deus a cada culto, a honrar a Deus, a obedecer a Deus, para que tenhamos um caminho honrado por Deus, para que tenhamos um viver de excelência, um viver de glória. Glória a Deus. Tópico número 3. A visão profética deve ser vivida com intensidade e verdade, porque ela nos conduz à vitória. Eu vou dizer algo que vai pegar mais no pé dos homens do que das mulheres. Geralmente mulher não gosta de futebol. Algumas gostam, mas não são todas. Porque muitos, quando estão ali assistindo o jogo ali do seu time, ficam ali vibrantes, ficam com aquela intensidade, com aquela alegria, torcendo para o time ganhar ali. Quando o time está jogando, ele fica feliz ali, intenso ali. Quando o time é campeão ainda, daí o camarada pula para cima e corre dentro da sala, meu time foi campeão, uhul! E fica tudo feliz ali. Também, ou quando ali se alcança ali um casamento, ou quando alguém consegue ali entrar, depois de uma luta ali numa faculdade, ou quando alcança ali um carro novo, uma casa, ali, nós aceitamos tudo isso, recebemos de Deus tudo isso com alegria, irmãos, com prazer, com intensidade. Mas muitos, ao ver a visão de Deus, muitos não recebem com a mesma intensidade a visão que Deus tem para nós. Muitos olham para outras coisas, para outras conquistas, com mais intensidade, com mais amor, com mais prazer do que aquilo que Deus ensina. Isso não pode acontecer conosco. Porque se a palavra de Deus, a palavra profética nos conduz à vitória, é algo que nós devemos nos apegar, agarrar a ela. Amém? Tópico número 1 do tópico número 3. A visão de Deus sempre se cumpre. Abacuque 2, 1 ao 3. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aleluias. Então tudo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para honrar. Porque quando Deus ele promete algo para alguém, Ele zela para que aquilo se torne verdade. Porque quando é Ele que está falando, Ele zela.
Nós temos que entender, assim como nosso amado profeta Abacuque, é algo que nos traz sobre nós um ensinamento aqui. Ele diz: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que respostas eu terei à minha queixa. Então ali ele se coloca na posição de oração, de clamar a Deus, de esperar pela direção de Deus. Ele, por mais que ele tinha ali uma visão, ali ele buscou ali a vontade de Deus. Ele queria que Deus revelasse o que de fato era para ele fazer. Ele não tomou ali os pés pelas mãos ali, ele não fez do seu jeito. Ele ali orou a Deus confiando que Deus daria a ele a visão certa, daria a direção certa. E o Senhor se revelou a ele. Amém? Que não sejamos ansiosos. Se oramos a Deus por algo, se esperamos em Deus por algo, que cada um de nós venha a fazer nossa parte e descansarmos em Deus, porque no devido tempo irá se manifestar. Número 2, somente a fé traz a manifestação da visão profética. Hebreus 10, 22 e 23. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé. É em plena certeza, irmãos. Não é pensando, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? É com convicção, é com certeza, é com firmeza. É saber de fato de que nós estamos. É saber de fato quem nós estamos servindo. Ou nós estamos servindo a um Deus meia boca? Estamos servindo a um Deus meia boca, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Tendo o coração purificado de má consciência, tendo o coração purificado de toda dúvida, incredulidade, incertezas, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então guardemos a confissão firme, sem vacilar, sem nos desviar da fé, sem nos desviar da visão de Deus. Amém? Amém. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então Deus, Ele é recompensador daqueles que estão buscando a Ele. Nós entendemos que tudo aquilo que está fora da fé é pecado. E o pecado, ele não agrada a Deus, ele não honra a Deus. Número 3, veja a visão profética com a verdade que se cumpre. Então a visão profética para nós é algo para nós olharmos, analisarmos com muita atenção, com amor, sabe, com um carinho. Assim como já foi falado nessa noite, se é Deus que nos deu a visão, que venhamos olhar para a visão, sabe, com certeza, com confiança. Amém? Jeremias 1, 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus está velando por esta visão, por esta palavra, para que se cumpra em nossa vida. Amém? É Deus que está no controle de todas as coisas. Saiba que tudo quanto Deus tem nos ensinado é para nós aplicarmos no nosso viver. É para tudo que Deus tem nos ensinado, é para que se cumpra a sua vontade por completo, com excelência. Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus glorioso que tem prazer, Ele é o maior interessado em ver a nossa exaltação,
a honra, uma vida bem-sucedida, uma vida de fato completamente no caminho, nos caminhos dele. Deus é aquele que o maior interessado de ver famílias firmes, famílias completas na casa dele, filhos sendo criados segundo a vontade de Deus, pais, homens, maridos sendo cabeça do seu lar, levando o seu lar para um caminho perfeito, um caminho da palavra de Deus, mulheres submissas aos seus maridos, sabe? Deus é aquele que deseja e quer uma igreja que de fato honre a Ele, porque muitas vezes o que nós vemos aí fora não tem sido isso, irmãos. Temos visto muitas vezes uma igreja aí fora que não tem conhecimento, que não tem a verdade de Cristo, e por não ter uma visão, por não ter a verdade de Cristo, é destruída dia após dia. É uma igreja que de fato ali está talvez até mesmo servindo, aí está indo para a igreja por medo, por pressão, com medo ali de ir para o inferno. E nós entendemos que a graça de Deus, ela tira todo esse medo de nós, porque ela nos revela que a salvação, ela é por graça, ela é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos, mas Deus já conquistou isso por nós. O nosso espírito, ele já é salvo, a nossa alma, ela precisa de salvação, e é pelo conhecimento e pela aplicação da palavra de Deus a cada dia que a nossa alma ela é transformada, que ela é salva a cada dia. Que venhamos nós valorizar essa visão, a palavra que vem do altar, que venhamos caminhar em direção a esta palavra a cada dia, sem medo, sabe? Sem medo de nos lançar, confiantes em Deus. Que venhamos crescer, que venhamos amadurecer a cada dia, para que, assim como acontecia na vida de Samuel, um homem que era visto por todos como alguém ali honrado por Deus, como alguém ali guiado por Deus, que assim também se manifeste no nosso viver, nos dias de hoje, que a vontade de Deus se manifeste em nosso viver, não em algumas áreas, mas em todas as áreas da nossa vida, amém? Para que Deus de fato seja glorificado em nossas vidas, amém? E que assim seja, porque assim diz o Senhor, amém?